Graça e paz, amados irmãos em Cristo Jesus, estamos mais uma vez reunidos juntos para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Você que vai assistir através dessa transmissão, que Deus te abençoe, que você seja edificado, que o Senhor Jesus nos conceda mais uma porção do seu ensino. Estaremos estudando a lição 12, a penúltima lição, falaremos de uma vida abundante. Estamos localizados aqui na Igreja Assembleia de Deus, IEVAD, Avenida Itaoca, 1701, presidida pelo pastor José Rodrigues. Eu me chamo pastor Ron Marcos, estou acompanhado da irmã Cristiane, minha esposa, que também vai nos ajudar, nos auxiliar também nesta lição. Que você seja abençoado, que você seja visitado pela presença do Espírito Santo de Deus, que Deus possa nos acrescentar mais essa porção desse ensino em nossas vidas. O texto áureo fala sobre: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9 e o versículo 10. Verdade prática. O Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Leitura em classe. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ver vir o lobo e deixa as ovelhas. Foge, o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para doar, poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então, a nossa lição, o texto está baseado no Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 7 ao versículo 18. Nós falaremos nessa lição sobre uma vida abundante. Eu já abro um parêntese para fazer uma pergunta. Se você, meu irmão, tem esta vida abundante, se você desfruta dessa vida que é proposta pelo Senhor Jesus, de desfrutarmos de uma vida abundante. Queria também passar para a irmã Cristiane, para ela fazer suas considerações, e em seguida uma palavra de oração. A
paz do Senhor aos irmãos, a paz do Senhor à igreja, todos que estão nos acompanhando. É a nossa penúltima lição e nós hoje vamos falar sobre vida abundante, né? Nós que um dia confessamos ao Senhor Jesus Cristo, nós passamos pela porta que é Jesus, nós então temos essa vida abundante. E é como o pastor Romarco acabou de perguntar, né? Pela palavra de Deus, então agora nós vamos verificar se nós estamos vivendo plenamente essa vida abundante, né? E pela palavra do Senhor, aquilo que nos faltar, nesta manhã nós vamos pedir ao Senhor para agregar a nossa vida, porque enquanto cristãos nós precisamos e temos de viver uma vida abundante em Cristo. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por este privilégio de estarmos aqui nesta manhã. Pai querido, muito obrigada, ó Deus, porque o Senhor tem nos cuidado, tem nos guardado, tem nos defendido. O Senhor é o nosso bom pastor. Obrigada por enviar o Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, para morrer por nós, nos conceder esta vida abundante. Obrigada porque no nome de Jesus, é por causa dele que o Senhor nos atende. Obrigada, Senhor, porque a tua misericórdia, Deus, ela é a causa de nós não sermos consumidos. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome nesta manhã e que nós possamos ser alegrados pela vida abundante no teu Filho amado, Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nesse primeiro tópico nós falaremos sobre uma fonte de verdadeira vida. Neste capítulo de João, capítulo 10 do Evangelho, nós vamos observar Jesus se identificando como o bom pastor. Não só como o bom pastor, mas também como a porta de entrada à salvação. E como bom pastor, Jesus, ele vai nos encher, vai nos suprir, vai nos conceder as nossas necessidades dentro do seu cuidado. Como bom pastor, ele vai ter este zelo, porque ele é o bom pastor que cuida das ovelhas. A fonte de vida verdadeira só pode ser encontrada no bom pastor. O Evangelho de João apresenta Jesus como aquele que cuida, que protege, daquele que está à frente, daquele que está atento, daquele que está cuidando de cada um que é sua ovelha e que faz parte desse rebanho. E ele apresenta também o próprio Senhor Jesus, neste mesmo capítulo, como a porta das ovelhas, ou seja, a porta da salvação. Então, nós podemos, já nesse primeiro tópico e nesse subtópico, apresentar Jesus como uma verdadeira fonte de vida. Então, só podemos ter vida através deste bom pastor, a qual é apresentado a todos que possam crer nele como fonte de vida. Não é verdade, Cristiano? É verdade, pastor Romarco. O mundo ele vai se esforçar para apresentar uma vida que não é verdadeira. Ele vai se esforçar para apresentar para nós uma vida que não é verdadeira, que não é abundante e totalmente voltada para o que é material. Ele vai tentar, né, o mundo, o inimigo nas suas artimanhas, ele vai tentar mostrar para o homem, ele vai tentar convencer o homem de que a vida abundante, a vida verdadeira, ela é uma vida regada e cheia tão somente das coisas materiais. O nosso Senhor, né, a fonte da vida verdadeira, a fonte de vida abundante, a fonte do amor, é claro que Ele supre as nossas necessidades. O nosso Deus tem poder para isso, né? Quando nós pedimos a Ele em nome de Jesus,
Ele atende, Ele sabe das nossas necessidades, mas resumir o Senhor, a fonte de vida verdadeira, a fonte de vida abundante, a fonte do amor, apenas a um doador de bênçãos materiais é diminuir o Senhor, é diminuí-lo demais. Então, a nossa fonte de vida, ela passa dessa vida terrena aqui. Né? Enquanto estivermos na terra, o Senhor vai nos cuidar, vai nos tratar, vai nos suprir, mas é que nós temos uma vida para além dessa. Nós temos uma vida eterna, não é? Então a nossa fonte de vida verdadeira, ela não para aqui nesse mundo. Ela continua, nós passamos pela porta que é Jesus, nós confessamos ao Senhor Jesus como Salvador. Então a nossa fonte de vida é para além dessa vida terrena. É para a vida eterna. Boa, irmã Cristiane. E me fez lembrar as palavras do apóstolo Paulo: se eu espero só nessa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Então, nessa lição, nós vamos também compreender que a vida abundante, ela não consiste apenas em material. Bem disse a irmã Cristiane, ela vai além dessa vida. Então, o Senhor Jesus, Ele preenche o ser humano, Ele preenche as suas ovelhas, para que não haja lacuna. O mundo, bem verdade, Ele tem oferecido os seus manjares, o mundo e as suas ilusões. O homem tem buscado se encher. O homem busca no mundo, nos prazeres, na carne, mas não consegue se preencher. Há um desejo desenfreado que não consegue ser preenchido nas fontes fora de Jesus. Porque o autor foi enfático em dizer que Jesus, ele é a fonte verdadeira. O mundo não pode te dar paz. O mundo não pode te dar a verdadeira alegria. O mundo não pode te dar a salvação. O mundo não pode te dar esperança. Vivemos num mundo agitado, um mundo conturbado, e aonde vemos pessoas buscando nas religiões, buscando nos homens, buscando no entretenimento, encher-se, mas não consegue porque a fonte é Jesus. Gostaria de você ter algum comentário ainda para a gente nesse primeiro tópico? A fonte de vida abundante, né? Voltando à fonte de vida abundante, o nosso Senhor Jesus, Ele veio, como disse o texto principal, né? A nossa leitura bíblica, Ele veio para nos dar vida em abundância. E ao contrário disso, nós temos o nosso adversário, que ele intenta, ele na verdade tenta, ele tem intenção e ele tenta mesmo roubar essa vida abundante, tragar essa vida abundante, a alegria. Então, a função dele é essa, é tirar, é roubar, é destruir. Mas o Senhor, Ele veio para nos dar vida abundante. E nós precisamos, sempre que nós sentirmos que essa vida abundante, né, que nós, de repente, não estamos sentindo que não estamos vivendo essa vida abundante, daqui a pouquinho a gente vai ver as marcas de uma vida abundante. Sempre que nós sentirmos que alguma coisa está indo embora, a nossa alegria, a nossa fé, que nós possamos imediatamente ir ao dono da vida abundante, o Senhor Jesus, pedir socorro a Ele, porque Ele veio para nos dar vida abundante. Ele veio para que Ele nos completa. Essa vida abundante é uma vida completa, é corpo, alma e espírito, né? O cristão, ele tem um privilégio, porque às vezes nós não conseguimos alcançar a dimensão do que é isso. Nós temos uma vida abundante em Cristo, nós temos uma vida verdadeira que não termina aqui, e nós temos a fonte do amor, o nosso Senhor, o nosso bom pastor, Ele nos defende o tempo todo. O tempo todo Ele cuida da gente, nós temos alguém, irmãos, que nos defende 24 horas por dia. A nossa vida é abundante. Eu fico me perguntando, será que como cristãos nós temos noção desse privilégio de vida abundante, de cuidado,
de amor, de alegria. Meu irmão, tem alguém que te ama 24 horas por dia. Tem alguém que te defende 24 horas por dia. Tem alguém que te dá vida abundante, não permite que o inimigo te roube isso. Então, meu irmão, às vezes a gente amanhece um pouco triste, né? Às vezes parece que repentinamente a alegria vai embora, mas eu quero dizer para você o grande privilégio que você tem. Você é cuidado 24 horas por dia, você é amado, você tem vida abundante em Cristo Jesus e nunca deixe que o inimigo te roube esta certeza. Falamos da fonte verdadeira e agora nesse segundo subtópico falamos da vida abundante. Bem apresentado pela nossa irmã Cristiane nos seus comentários. Ao contrário do nosso inimigo, nesse mesmo texto de João, quando fala sobre ladrões e salteadores que trouxeram roubos, mortes e destruição. E Jesus, ele apresenta a verdadeira vida, uma vida abundante, onde o ser humano deve desfrutar e gozar de uma vida plena, de uma vida abençoada, regada, dirigida pelo Senhor Jesus através do seu Espírito Santo. Nós vamos falar agora sobre a fonte de amor, como também disse a nossa irmã Cristiane, ele é a fonte de amor. Um Deus que se revelou em amor para nós, pecadores, que nos ama. Um Deus que nesse mesmo texto, no seu início nós lemos, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E isso é gratificante em saber que um Deus que cuida de nós, um Deus que tem zelo, um Deus que está nos guiando, suprindo as nossas necessidades. Esse é o amor de Deus. E ele diz que ninguém arrebata-o da sua mão. Imagina, irmão, você e eu somos privilegiados. Nós estamos na mão de Jesus. O mundo nos odeia, conforme a Bíblia nos diz. O inimigo das nossas almas nos odeia. E tem Jesus nos guardando 24 horas. Chegamos aqui, você está aí na sua casa, vai assistir essa escola transmitida. Veja o quanto você é amado, abençoado, guardado e protegido pelo Senhor. Esse amor que é revelado por meio desta fonte. Só Ele, só o Senhor Jesus, que tem amor pelas nossas vidas. É verdade, pastor Romarco, ele deu a vida pelas suas ovelhas e no texto vai dizer, o meu Pai me ama, né? O Senhor dizendo, Senhor Jesus, o meu Pai me ama porque eu amo as ovelhas, eu dou a vida por elas. E o Senhor Jesus, ele deu a vida para que nós tivéssemos uma vida abundante em todos os sentidos, né? O conceito de vida abundante é o trato do corpo, da alma e do espírito. Ele trata das nossas emoções, ele é o nosso Deus, ele nos trata integralmente. Não existe nenhuma área que o nosso Senhor não possa tratar, porque a vida abundante também fala disso, de cuidado completo. Ele cuida do nosso corpo, né? Nós sabemos que, lógico, ele deixou os médicos para que nós possamos, né, ter o cuidado com o nosso corpo, mas ele também cuida. Quantas e quantas das vezes nós passamos por momentos difíceis e pedindo ao Pai, em nome do Senhor Jesus, quantas curas já vieram. Nós estamos perto de terminar o ano, mas eu tenho certeza que os irmãos, nesse momento, talvez passe um filme. Quantas curas os irmãos já receberam no seu corpo, para seus filhos, sua família, quantas curas. Porque o nosso Senhor, Ele é médico dos médicos também. Ele é tudo. Ele cuida de tudo. A nossa emoção, muitas das vezes, no mundo que nós estamos vivendo, de pressões absurdas, pressões diárias muito grandes, é muito fácil da nossa emoção ser abalada, mas eu quero dizer que Ele cuida das nossas emoções. Ele cuida do nosso emocional. E se você nessa manhã se sente triste, abalado em suas emoções,
Eu quero dizer que neste momento está aqui, está aí contigo, na sua casa, você que está assistindo essa transmissão, alguém que cuida de você também nas suas emoções. As misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Nesta manhã, recorra à misericórdia do Senhor, recorra à fonte do amor, porque Ele tem poder para tratar a minha emoção, a sua emoção. Nesta manhã, receba alegria, receba vida abundante. Seja tratado nas suas emoções neste momento e nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, irmã Cristiane. Nesses pequenos detalhes que passa desapercebido por muitos de nós, você vê o quanto esse Deus tem este zelo grande por cada um de nós, cuidando de todas as áreas da nossas vidas. A área física, por causa das nossas necessidades, as nossas emoções e o nosso espírito. Eu volto a um ponto que eu citei. A vida abundante, ela não se resume em materiais. Isso é complemento de Deus para as nossas vidas. Porque a palavra de Deus, no Sermão do Monte, vai dizer que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor está dizendo que vai cuidar, Ele vai acrescentar. Se a nossa busca for pelo seu reino, se a nossa busca for em buscar em primeiro lugar, Ele não vai deixar uma área da nossa vida sem que tenha cuidado. O Espírito Santo, que é o Consolador, como bem disse a irmã Cristiane, nas horas difíceis, na hora das lutas, na hora da tristeza, na hora em que vem sobre as nossas vidas, conforme a Bíblia, chamado o dia mau, o Espírito Santo ele vem para tratar justamente, para a tristeza não nos vencer, o desânimo, as lutas, e ele traz ao nosso coração esperança, como bem disse também, lá em Lamentações, capítulo 3, que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então, que você, meu irmão, possa entender que a vida abundante não consiste em ter carros, mansões. Isso é consequência de uma vida de obediência. Ele vai acrescentar, Ele não vai deixar de nos abençoar nessas áreas, mas uma vida abundante, ela é completa, é alma, corpo e espírito, porque não adianta você estar bem materialmente e sua vida destruída emocionalmente e a sua vida destruída espiritualmente, porque muitas pessoas ela até têm condições financeiras, mas estão destruídas emocionalmente. Pessoas estão cometendo suicídio, como tem aumentado o índice de suicídio, pessoas se matando, porque não se sentem felizes por completo. Elas têm dinheiro, têm condições, mas não têm condições de reger as suas próprias felicidades, porque nenhum homem pode reger a sua própria felicidade. Voltando a dizer e repetindo, trazendo que Jesus é a verdadeira fonte de alegria. É Ele que vai produzir em nós uma vida abundante. Nós vamos falar agora deste segundo tópico, uma vida abundante. O conceito de vida abundante. Como ter uma vida abundante? É uma pergunta boa para que você possa refletir. Como eu posso ter uma vida abundante? É através de um relacionamento pleno com o Senhor Jesus. Mediante este relacionamento, o Senhor Jesus ele vai nos enchendo, vai nos completando, vai nos fazendo sentir verdadeiramente a satisfação da vida, do prazer de tê-lo, e ele será tudo para nós. Não teremos falta, porque a sua presença é tudo para nossas vidas. Me lembro de Moisés, quando diz que a presença dele era importante para ele. Moisés escolhe a presença, Moisés deseja a presença, Moisés
não dispensa a presença, Moisés, ele vai nos ensinar que a presença de Deus o completava. Era tudo para a sua vida, para a sua direção, para a sua liderança, para ele poder ter decisões, para ele andar no caminho que agradasse a Deus. É isso que ele quer nos proporcionar. Através de um relacionamento, precisamos construir esse relacionamento para ter uma vida abundante. O nosso relacionamento com o Senhor, ele precisa ser todo dia. Precisamos estar envolvidos com o dono da vida. Muitas das vezes, irmãos, nós precisamos estar sempre vigilantes, como a Bíblia nos manda estar, porque muitas das vezes nós estamos embaraçados com as coisas da vida, mas nós não estamos envolvidos com o dono da vida. Mas muitas das vezes nós estamos embaraçados com as coisas da vida, né? A palavra de Deus diz que um bom soldado que milita, né, que está envolvido ali na batalha, ele não se embaraça com as coisas dessa vida. Na verdade, nós devemos ter sempre o cuidado de não estar embaraçado com as coisas dessa vida, mas estar envolvido com o dono da vida. E a vida abundante, ela é tão gloriosa quando você está envolvido com o dono da vida e não embaraçado com as coisas da vida, com as preocupações. O que vai ser do amanhã? Eu não sei, estão acontecendo tantas coisas, eu fico inseguro. Não precisa mais, tem alguém que cuida de você 24 horas por dia, a palavra está afirmando isso. Ele é a fonte do amor, ele é o seu bom pastor, ele deu a vida por ti, para cuidar de você, para te salvar. Mas a nossa vida abundante, ela é tão gloriosa, a nossa vida abundante, ela é completa, nós não precisamos estar embaraçados com nada, porque 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nem com o nosso passado, meus irmãos, nós não precisamos mais estar embaraçados, porque o Senhor, a palavra afirma que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Então, estejamos envolvidos com o dono da vida, sabendo que nós temos uma nova vida livre de condenação e de embaraço. Pegando um gancho, irmã Cristiane, nessa última fala sobre coisas novas que se faz através de uma nova vida no Espírito, o inimigo ele é incansável nas suas investidas, justamente para poder levar o cristão a viver uma vida de pensamentos de que não é digna, que não é digno, e o acusa constantemente, porque ele sabe que ele aceitou Jesus, mas ele vai trabalhar justamente para a pessoa não usufruir, não se sentir perdoada, não se sentir amada, não se sentir digna, não se sentir merecedora. E o inimigo ele trabalha justamente para que a pessoa não viva essa plenitude, para que ela viva presa ao seu passado. Então, neste último versículo que você leu de 2 Coríntios, diz que as coisas velhas se passaram. Então, daqui para frente, a gente não pode se embaraçar com as coisas desse mundo, cochear sobre dois pensamentos. Então, essa vida abundante é o que o Senhor Jesus deseja para todos os seus filhos, de sermos cheios dessa vida, da verdadeira vida, de ter o verdadeiro sentido da vida, de sentir o prazer de viver, de sentir a alegria, de ser contente. Ele não vai nos isentar de momentos difíceis dessa caminhada, porque são muitos os desafios, mas a gente tem que ter em mente que nós somos mais do que vencedores, porque a palavra assegura isso e nos faz sentir essa segurança, essa garantia. Poxa, eu estou passando por luta, esse momento é difícil sim, mas a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. Não diz que eu vou triunfar um momento, é apenas um período da vida. Não, ela diz que nós somos mais do que vencedores. Então, meu irmão, você é mais do que vencedor.
Essa vida abundante, o Senhor Jesus quer que todos nós, todos, não é uns apenas ou um grupo, não, é todos, Ele deseja que nós venhamos desfrutar de uma vida plena, abundante, alegria, paz, gozo, os frutos do Espírito em nós, e que o amor dele, que esse amor que foi revelado a nós, é isso que ele deseja, que a gente tenha esse amor, paz, dentro dos nossos corações. Nós vamos falar do segundo subtópico desse segmento, quando fala da vida abundante também em família. Interessante porque, refletindo sobre esse ponto, que à medida que eu sou abençoado, a minha família também é abençoada. Ela é atingida por essa bênção, ela é alcançada por essa bênção, melhor dizendo, e essa bênção também alcança a nossa família. Mas pensando também no contraste, quantas pessoas também conseguem trazer mal para a sua família? Então você vê que existe a fonte da vida e a fonte da morte, da destruição e da bênção. Quando eu desfruto dessa vida abundante, é consequente, a minha família será abençoada. Se a minha família, por algum momento, alguém que possa viver aquilo que não é vida, ela vai trazer morte, ela vai trazer desastre, ela vai trazer dor, ela vai trazer sofrimento. E muitas famílias estão hoje sofrendo por devido justamente o mal está atingindo as suas famílias, porque está faltando a fonte da verdadeira vida nesta família. Então, a nossa família também é alcançada conforme está escrito em Atos, quando o carcereiro perguntou: Senhores, o que eu faço? E ele diz: Paulo, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, a família também está incluída. Numa vida abundante, a vida abundante ela é completa. Então, ela não vai deixar nenhuma área de fora. Inclusive, a área familiar também não fica fora da vida abundante. Ela vai ser completa. Paulo vai dizer, quando o carcereiro ele tem a ocasião da libertação de Paulo e Silas, e ele vem correndo, vê toda aquela situação, mas em seguida ele vai reconhecer ali que existe, né, algo diferente na vida de Paulo, e vai perguntar: mas o que eu posso fazer? Né? O que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo vai responder: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então nós também não podemos deixar que o inimigo nos roube essa certeza. Está registrado na palavra do Senhor, não é uma palavra minha, não é uma palavra do pastor Romarco, está na palavra do Senhor, e naquele momento, com autoridade, o apóstolo Paulo fala daquilo que é também da vontade do Senhor fazer. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor sem duvidar. Eu creio, tem muitos familiares nossos que ainda precisam ser alcançados, mas eu creio que no Senhor, creia no Senhor, porque será salvo tu e a tua casa. Que nesta manhã você possa crer nisso, que a esperança possa ser renovada, porque uma vida abundante ela também é cheia de esperança. E o que renova a nossa esperança, o que nos traz esperança, é a palavra do Senhor. É a promessa do Senhor, porque essa não falha. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A nossa esperança ela é reavivada pela palavra do nosso Senhor, que nos garante salvação, mas não só para a gente. Ele garante salvação para a nossa família. O Senhor também nos garante paz, né? Ele diz que Ele nos dá paz. A paz dEle Ele nos dá, e Ele não dá como o mundo dá. Mas Ele dá uma paz que excede todo entendimento. Que na sua família também haja paz. A paz que Cristo dá. E não para, irmã Cristiane, por aí. Porque podemos perceber
que diversas bênçãos provenientes de uma vida abundante acontecem na vida daquele que tem o Senhor como seu bom pastor, que entra pela porta. E essa vida abundante, ela abrange muitas áreas, como bem você disse, da nossa vida. E aí a pessoa passa a desfrutar. O ser humano, o indivíduo, aquele que aceita Cristo como seu Salvador, ele passa a desfrutar da verdadeira alegria, que ele não encontrou lá fora, no mundo, nas bebidas, nas noites, nas drogas, numa vida vã. Então ele vai ter a verdadeira alegria, e essa alegria que procede do Senhor, ele passa a ter a verdadeira alegria, a verdadeira paz, o gozo, ele passa a ser manso, humilde, ele vai desfrutando dessas bênçãos que vai envolvendo a vida dele, porque isso é produzido pela pessoa do Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, veja que bênção, que privilégio passa a ter aquele que passa a ter uma vida abundante. Ele passa a ter a verdadeira alegria, o que ele não encontrou lá fora, o que você talvez não encontrou, o que você não está encontrando. Saiba que Jesus é a verdadeira fonte. Saiba que Ele é a razão para a tua própria vida ser mudada. Então você nessa manhã que vai assistir esta aula, que vai ser abençoado, pensa, reflita, Jesus é a verdadeira fonte, desfrute de paz, desfrute de alegria, e mesmo em tempos difíceis, como foi falado aqui, os tempos são difíceis, são trabalhosos, mas o crente tem a verdadeira paz, ele tem segurança, ele sabe que o Senhor está com ele, que vai o ajudar, que o Espírito Santo vai produzir gozo na sua alma, que ele não vai se atribular, não vai se desesperar. E a Bíblia diz no livro de Isaías 31, ai dos que desce ao Egito a procurar socorro. Quantas pessoas estão procurando socorro em outras fontes? Socorro no homem, socorro no dinheiro, socorro na mídia, socorro em outras fontes, mas não na fonte verdadeira, que vai proporcionar diversas bênçãos para a sua vida, para a sua alma. Oh, meu irmão, Jesus está nos dando nessa manhã, irmãos, esse acesso para desfrutarmos dessa verdadeira alegria, dessa verdadeira bênção que estão disponíveis para nós. Seja abençoado em todas as áreas da sua vida. Bem disse Paulo, né, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Meu irmão, nós somos abençoados pelo Senhor. Irmãos, ainda falando das bênçãos que a vida abundante nos traz, eu queria ler aqui a palavra de Deus em Romanos, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 5, diz assim: mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Aqui nós também, aonde está a confiança, nós podemos também, em algumas traduções está a esperança. Então nós também podemos ler, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. A vida abundante, ela traz tantas bênçãos, mas até a bênção de nós nos gloriarmos nas tribulações nós temos. Até essa bênção, irmãos, nós temos de nos gloriarmos na tribulação. Mas, irmã Cristiane, como é que nós vamos nos gloriar na tribulação? Porque tribulação vem dizendo de algo que mexe conosco. É um momento difícil, é uma tribulação, é um momento de vento. Mas, irmão, a vida abundante,
Uma das bênçãos é você poder se gloriar na tribulação. Por quê? Porque você sabe o produto dela. O nosso pastor Romarco acabou de dizer, numa vida abundante, ele disse alguns minutos atrás, nós devemos deixar que o Espírito Santo de Deus frutifique em nossa vida. Há os frutos do Espírito, né? Os frutos do Espírito são paz, alegria, mansidão, benignidade. Quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus frutificar na nossa vida, e isso fala de uma vida abundante, até nas tribulações nós vamos nos gloriar, sabendo o resultado que vai produzir na nossa vida, que vai produzir perseverança, que vai produzir experiência e que vai produzir esperança. Que nós deixemos nesta manhã o Espírito Santo de Deus frutificar na nossa vida, para que até nas tribulações nós possamos nos gloriar. Isso é vida abundante. Quando nós nos gloriamos nas tribulações, nós não damos lugar ao diabo. Porque se nós nos gloriamos, é sinal de que não murmuramos. E se não murmuramos, a nossa alegria é completa. Porque o inimigo das nossas almas não vai ter por onde roubar esta nossa alegria, esta nossa vida abundante. Amém, irmã Cristiane. Nós vamos agora entrar no terceiro tópico da lição, que o que identifica a vida abundante. O que identifica uma vida abundante? Então, pare para pensar nessa manhã sobre este ponto e todos os pontos das lições, porque é justamente isso que Deus, através da sua palavra, quer fazer em nós. Termos uma vida cheia, uma vida plena, completa, de sermos transbordantes dessas vidas, dessa bênção, das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Isso é interessante porque o apóstolo Paulo, nesse terceiro tópico, ele vai dizer, regozijai-vos sempre, até puxando um gancho nessa sua fala, como eu posso me regozijar nesse mundo tão agitado? Pastor, como eu posso me regozijar, ter alegria diante de tanta pressão, diante de tantas cobranças, diante de tanta opressão que esse mundo tem feito, tem investido? Como eu posso me alegrar? Tem muitas pessoas que têm se feito essa pergunta, como eu posso ter paz, como eu posso ter alegria, como eu posso viver, eu estou sufocada, como eu posso? Tem pessoas fazendo essa pergunta porque elas se sentem sufocadas, elas se sentem esmagadas, elas se sentem que essa opressão está comprimindo a sua fé, a sua esperança. E como se regozijar, como disse o apóstolo Paulo, como ter alegria? E aí essa pergunta ela é interessante porque isso tem se tornado realidade de muitos cristãos. Porque justamente o Senhor Jesus, ele não só trata do nosso corpo, como do nosso emocional, mas da nossa vida espiritual. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Então, quando Paulo, ele diz que regozijar sempre, isso é possível quando o Espírito Santo, através dos seus frutos gerados em nós, nós podemos regozijar. Nós podemos ter prazer na tribulação. Paulo conseguia dizer isso, incentivando aos amados irmãos em Cristo a se regozijar sempre. Não era um momento, não era por algum período. Nós vamos ver inúmeros exemplos da Bíblia, nós vamos ver Jó, que ele consegue louvar a Deus em perdas tão grandes. Então você vê que uma vida plena, onde as áreas foram preenchidas pelo Senhor, a pessoa vai conseguir, nesses momentos, adorar a Deus. Ela não vai murmurar, ela vai reconhecer a Deus, ela vai saber discernir os seus momentos, as estações da vida, o que é prova, o que é investida, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Então, é isso que nós precisamos
adotar nas nossas vidas, nos regozijar, não vivermos abatidos, não vivermos destruídos, enfraquecidos, derrotados, porque quando o sábio escreve em Provérbios capítulo 24, versículo 10, ele vai dizer o seguinte: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, será pequena a tua força. Então, meu irmão, se regozija. Você está passando por luta como grandes homens de Deus passaram e venceram, não foram desamparados. Nós não seremos desamparados em nenhum momento da nossa vida se nós permanecermos no Senhor. Ele atravessará conosco. Em Provérbios, Provérbios 17, versículo 22, vai dizer assim: o coração bem disposto, ou em algumas traduções, o coração alegre, é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até dos ossos do corpo todo o vigor. Por isso, regozijar-se sempre. Provérbios está dizendo que bom remédio, remédio de grande eficácia, de grande eficiência, é o coração alegre. Mas que a alma deprimida até dos ossos consegue tirar todo o vigor. Na tradução, na nova tradução, na linguagem de hoje, diz que uma alma deprimida, um coração triste, é como se fosse morrendo aos poucos. Meus irmãos, a vida abundante que está à nossa disposição, ela nos dá condições de nos regozijarmos sempre, de termos o nosso coração alegre, porque sabe, meus irmãos, o coração alegre é a palavra que diz, ele é bom remédio. Ele é um bom remédio, ele é um remédio de grande eficácia. Então, que nesta manhã, alegra teu coração. Que o Senhor Jesus alegre o teu coração nessa manhã, porque um coração alegre, ele é remédio de grande eficácia. Que nós possamos repreender da nossa vida tudo aquilo que vem para nos deprimir, para nos oprimir. Esse mundo, o nosso adversário, e isso está permeando toda a lição. Ele tem, como ele sabe que nós já confessamos ao Senhor Jesus, o pastor Rô Marcos, pela palavra de Deus, provou. É o nosso Senhor Jesus falando, porque eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas e ninguém as arrebata da minha mão. Como ele sabe que a palavra é fiel e se cumpre, uma vez que nós confessamos ao Senhor Jesus, ninguém pode nos arrebatar da mão do Senhor, nem o nosso inimigo, já que ele não pode mais nos arrebatar, glória a Deus, porque nós temos um dono, nós confessamos e somos legalmente de Jesus Cristo. Ele agora vai tentar roubar algumas coisas de nós. O que ele quer é roubar a alegria, ele quer roubar a paz, ele quer roubar a nossa vida abundante, mas ele não vai conseguir. Que nessa manhã você receba alegria, que você receba o bom remédio de ter um coração alegre. O coração alegre é remédio de grande eficácia. E eu tenho certeza que o nosso Senhor Jesus está enviando esse remédio para você agora, nesse momento, para o teu coração. Veja como que o inimigo trabalha, irmã Cristiane, roubando a alegria. Porque o sábio diz que a alegria ela é remédio. E contristando um servo de Deus, ele vai adoecendo. E como bem disse o texto, ele vai morrendo aos poucos. Então, quantas pessoas estão morrendo aos poucos? Estão morrendo devido não desfrutar dessa alegria, por não gozar dessa alegria, de não ter a verdadeira alegria na sua vida. Meu irmão, nós temos lutas sim, entenda isso. Você é um cristão sábio, maduro. Você, meu irmão, que também vai nos ouvir, entenda isso. Jesus foi ele quem disse, no mundo teremos aflição, mas ele deixou uma palavra para termos ânimo, porque ele venceu e ele disse que também nós venceremos. Então o diabo ele quer que a gente carregue essa morte através de uma tristeza. Então Cristo, de fato, irmão, ele nasceu em seu coração. Você foi preenchido pelo Senhor Jesus.
Porque se Paulo diz quem está em Cristo é nova criatura, então tudo que era velho na nossa vida se passou. Você hoje pode desfrutar de alegria. Diga ao inimigo, adversário da sua alma, diga: Jesus me deu a verdadeira alegria. Eu tenho alegria de Cristo, eu tenho alegria porque eu sou um salvo, eu tenho alegria porque Ele me comprou, me salvou, eu sou povo adquirido. Não deixe o inimigo roubar a sua alegria. Você possui a alegria de Deus. E falando ainda sobre um grande requisito, a gratidão. Uma pessoa plena, uma pessoa com a sua vida completa, ela será grata ao Senhor. E de fato a gente temos vivido os dias de ingratidão. Quantos crentes em Jesus até dizem que não tem motivo para agradecer? Quantas pessoas você encontra e elas dizem: eu não tenho motivo para agradecer? Quantas pessoas confundem que para mim agradecer a Deus, eu tenho que receber uma quantia de dinheiro. Para mim agradecer a Deus, eu tenho que ter bons carros, boas casas. Para mim agradecer a Deus, meu filho, minha esposa tem que estar bem. Tem pessoas que acham que para agradecer a Deus ela tem que receber alguma coisa no sentido de material. E isso é errado demais nessa interpretação. Irmãos, se nós pararmos aqui, vamos lá, tirarmos um minuto para a gente falar como nós temos motivo para agradecer a Deus. Você que está assistindo, que vai chegar até você, você já parou para pensar quantas pessoas não acordaram hoje? Quantas pessoas agora estão num leito de um hospital se definhando, em quartos isolados, no hospital do câncer? Quantas pessoas, irmãos, estão clamando por um milagre? Quantas pessoas numa mesa de cirurgia, lutando entre a sua vida? Quantas pessoas, irmãos, que saíram e não voltaram? Quantas pessoas, irmãos, desempregadas, pessoas que têm formação, pessoas acadêmicas, pessoas que têm curso, que têm muitas informações e as portas fechadas. E nós não temos motivo para agradecer. Nós somos salvos, nós temos o dono da vida, nós temos um Deus que cuida de nós. Volta a frisar, Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele protege, guarda, Ele nos acompanha, Ele está conosco todos os dias. Será que isso não é motivo, meu irmão, de você agradecer a Deus? Não adote na sua vida a murmuração. Lá em Números capítulo 14 diz que os murmuradores, eles não entraram na terra prometida por devido a uma vida de murmuração. Não murmure, não dê ocasião ao diabo, não abra os teus lábios, não deixe o diabo usar teus lábios para murmurar. Dê graças a Deus. Jó nos ensina a agradecer a Deus nas perdas, e glorificar e adorar e dizer a Ele: bendito seja o Senhor. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele vai dizer o seguinte: em tudo dai graça. Ele não está mandando dar graça na desgraça, mas naquilo que é a vontade de Deus, sim, dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Naquilo que é a vontade de Deus, dê graça, meu irmão. Agradeça. Uma vida de gratidão, irmão, atrai as bênçãos de Deus para a sua vida. Uma vida de murmuração, você fecha as portas das oportunidades. Você fecha a porta da bênção para a sua vida. Quantas pessoas, irmão, se lastimando, murmurando, carregando consigo maldição, entristecendo o coração de Deus, porque não reconhecem em nenhum momento que ela é uma pessoa salva. Nada podemos levar desse mundo. Ele vai abençoar, Ele abençoa. Eu não tenho dúvida que Deus abençoa seu povo. Mas a maior bênção, irmão,
é ter o nosso nome escrito no livro da vida, em saber que você não adquiriu uma casa própria, você não teve carro, você não teve uma conta bancária. Tudo bem, você pode não ter alcançado essas bênçãos materiais, meu irmão, mas você alcançou a vida eterna. O seu nome está escrito no livro da vida, meu irmão. Agradeça a Deus que Ele te salvou, que Ele te amou, que Ele te alcançou, pagou a sua dívida e Ele te fez digno, merecedor de ser participante com Ele em Deus dessa grande bênção, dessa salvação. Por isso que Ele é a porta. Por isso que Ele não é só o bom pastor. Nós estamos falando além dessa vida, volto a dizer, como foi falado pela irmã Anne. Vai além dessa vida, é uma vida eterna com Ele. Amém. Na vida abundante, nós temos gratidão. Um coração pleno, uma vida plena, ela é cheia de gratidão a Deus. A palavra de Deus vai dizer, não deis lugar ao diabo. E uma das formas de não dar lugar a ele é bloqueando a murmuração com a nossa gratidão. Bloqueie a murmuração com a gratidão que sai dos seus lábios. Bloqueie a ação do inimigo em tua vida, não dando lugar a ele, bloqueando ele com a sua gratidão. Um coração feliz, ele é disposto a agradecer. Como bem disse o pastor Ron Marco, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, vai dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós é que nós demos graças em tudo. Eu sei, os irmãos sabem, há dias que às vezes as coisas não saem como nós gostaríamos. Quantas vezes o pastor Ron Marco, faz o seu planejamento no seu trabalho, quantas vezes a gente percebe que não saiu como nós gostaríamos, como nós achamos que deveria, e nós consideramos aquele dia difícil. Mas sabe, irmãos, quando nós temos uma vida abundante, nós que confessamos ao Senhor Jesus, nós temos uma vida abundante, porque a partir daquele momento o Espírito Santo de Deus começa a fazer parte da nossa vida. Nós damos lugar para Ele porque quando nós confessamos a Jesus, nós confessamos também os nossos pecados e nós vamos sendo dispostos a abandonar tudo que nos separa do nosso Senhor. E uma coisa que nos separa dele, que o nosso Senhor, Ele não gosta, é a murmuração. Então nós vamos tendo disposição de nos desapegarmos disso. Um coração grato não aceita murmurar contra o Senhor. Então quando nós tivermos um dia difícil, nesse mundo vai ter, que nós possamos olhar para o alto e dizer: o dia foi difícil. Algumas coisas me faltaram. As oportunidades que eu queria, que eu planejei, não chegaram. Mas obrigada, Senhor, não me faltou a Tua presença. Obrigada, Senhor, não me faltou o Teu cuidado. A Tua promessa de cuidar de mim não caiu por terra. A promessa de estar comigo até que o século se consume está de pé. O Senhor esteve comigo. O dia não foi como eu planejei, mas cumpriu-se a sua vontade na minha vida. E embora o meu querer não tenha se cumprido, mas eu te louvo, porque eu te tenho. E o Senhor está comigo. Ah, irmão, não tem coisa melhor para alegrar um coração do que a gratidão. Talvez nesse momento você esteja pensando assim: eu estava esperando receber uma bênção e eu não recebi. Talvez na sua casa você esteja pensando isso. Alegra teu coração agora, bloqueando a ação do inimigo e dizendo: eu não recebi o que eu queria, mas eu já tenho o que eu preciso, que é o meu Senhor. Eu tenho a presença dEle, eu te sou grata, Senhor, porque eu te tenho, Senhor, que me cuida e que me ama o tempo todo. Como eu sou feliz e completo com a Tua presença. Alegre teu coração nesta manhã com a gratidão e afaste
toda a tristeza que o inimigo quer colocar nas nossas vidas pela murmuração. Nesta manhã, na autoridade do nome do Senhor Jesus, a murmuração está repreendida na minha vida e na sua também. Amém. E esse ponto me faz agora voltar também ao início da lição, porque o inimigo, ele tem levado muitas pessoas a viver uma vida de material. E nós vamos entrar no terceiro subtópico para caminharmos para o fim. Justamente o diabo, ele quer que vivamos uma vida na carne, uma vida de buscas, de coisas que nunca vão nos preencher. Então, a figura do ladrão aqui apresentado no Evangelho de João, no capítulo 10, é justamente essa também do adversário das nossas almas. O diabo está nos envolvendo com as coisas dessa terra. E a Bíblia diz pensar nas coisas que são de cima. Você vê como nós estamos atribulados, sem paz, sem se sentir realizados, sem desfrutar da verdadeira fonte da vida, que é Cristo Jesus, sem a verdadeira alegria, sem ter sentido, e assim trazendo para dentro da nossa alma o dissabor, a tristeza. E as pessoas não estão vendo mais sentido da vida, porque o diabo está conduzindo as pessoas ao materialismo, ao possuir, ao ter. Então o diabo quer que a gente acompanhe este mundo, o seu sistema, para justamente a gente nunca ser cheio. Cheio de quê? De Deus, cheio do Espírito Santo. E esse ponto agora que é tão importante, eu queria que você prestasse muita atenção. A vida no Espírito e vida de oração. Deus cuida do nosso corpo, Deus cuida das nossas emoções, mas Deus cuida do nosso espírito. Mas nós precisamos buscar o Espírito Santo para termos a verdadeira alegria. O Espírito Santo, ele precisa ser buscado por nós, os cristãos. Porque veja o que aqui eu sublinhei e fiz questão de ler. A Bíblia diz que para viver no Espírito, devemos estar inclinados às coisas do Espírito. Como eu posso gozar de Deus, das coisas de Deus, se eu não estiver inclinado para as coisas do Espírito? Porque o Espírito, ele respira Deus, ele transmite Deus, ele vai fazer com que a gente viva a vida de Deus em nós. Então, como eu posso ter uma vida plena se eu não estou inclinado às coisas do Espírito? Então, não sei se você já se deparou, já se perguntou, quem é que está nos guiando? Porque em Romanos capítulo 8, a gente vai ver sobre a natureza da carne e a natureza do Espírito. Ou somos guiados pela natureza da carne, ou somos guiados pela natureza do Espírito. E quando a carne nos guia, não há espaço para Deus. Não há interesse, porque a nossa carne, ela milita contra as coisas do Espírito. Ela vai se opor. Ela não vai deixar a gente ter uma vida de oração, uma vida de leitura, uma vida de submissão, uma vida obediência, uma vida íntegra, uma vida de santidade. Então a nossa carne, ela vai militar. Meu irmão, a gente precisa se inclinar para as coisas do Espírito, para provar das coisas do Espírito. A gente precisa entender que uma vida fora do Espírito é morte. É morte. Então, como eu posso ter uma vida plena sem o Espírito Santo? Ele é a fonte da alegria. Ele que produz os seus frutos dentro de nós. Quando você vê uma pessoa alegre, irmão, uma pessoa que outrora brigava e hoje ela não briga mais, você está vendo o fruto do Espírito da vida dela, uma pessoa serena, tranquila, porque os frutos do Espírito estão dentro dela. Meu irmão,
Nós não podemos sermos cheios fora do Espírito. Nós não podemos ter paz fora do Espírito. Nós não podemos desfrutar das coisas de Deus fora do Espírito. Meu irmão, somente se nós nos inclinarmos para as coisas do Espírito, a nossa vida vai ter sentido. Todas as coisas que acontecer, todas as coisas que possam nos envolver, não vai nos abalar, porque nós estamos inclinados às coisas do Espírito. Que você, nesta manhã, nós já estamos caminhando para o fim. Que você, nessa manhã, entenda que não é só o material. Deus não vai só apenas te dar bens materiais. Ele quer te completar todas as áreas da nossa vida. Toda lacuna, irmão, todo vazio precisa ser preenchido. Como disse bem a irmã Cristiane, eu posso não ter tudo o que eu gostaria de ter, mas eu tenho aquele que satisfaz a minha alma. Eu tenho o meu Senhor, você tem o Senhor ao seu favor, você tem a vida que Ele te ofereceu por Cristo Jesus, você tem o seu nome escrito na vida, Ele é a fonte do amor, Ele é o que cuida, o bom pastor. Somente através da pessoa bendita do Senhor Jesus. Não lute, irmão. Não tente lutar de outras formas, não tente buscar outras fontes, só Jesus. A religião não vai te preencher. Jesus é o que pode e o único que preenche o homem em todas as áreas da sua vida. Irmã Cristiane, considerações finais? Eu gostaria de ler com os irmãos Romanos capítulo 8, do 8 até o 11, que diz assim: os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Como bem disse o pastor Marco, para ter uma vida abundante, isso só pode acontecer se você estiver envolvido com o dono da vida, se você estiver envolvido com o Espírito Santo de Deus, cheio dele, orando, buscando pelo Espírito Santo de Deus. Se alguém vive na carne, não agrada a Deus, mas nós não estamos mais debaixo do poder da carne. Sabe, irmãos, para termos uma vida abundante, nós precisamos mortificar a nossa carne. Somos nós que a mortificamos. O nosso inimigo, ele usa a fragilidade da nossa carne para tirar algumas coisas de nós, para desfazer o significado da vida abundante. Uma das coisas é a murmuração, é a raiva, é a ira. Quando você sentir vontade de murmurar, mortifique a sua carne, agradecendo, porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus para mim e para você. Quando sentir vontade de irar-se, bloqueie isso, tendo paz. Buscando a paz em Cristo Jesus através da oração, deixando o Espírito Santo de Deus frutificar a paz em ti. Que você tenha uma vida abundante, mortificando a sua carne, não dando lugar ao diabo e sabendo que o Senhor está cuidando de você em todo o tempo. E para terminar nessa lição, última lição antes do Natal, eu quero desejar para você um Feliz Natal, com a presença do nosso Senhor Jesus na sua vida. Que o dono da vida abundante esteja contigo, com a sua família. Que neste Natal seja um Natal que você receba vida abundante, que você receba a porção dobrada do Espírito Santo. Seja feliz com Cristo Jesus, com o Santo Espírito na sua vida. Tenha um bom Natal com vida abundante. Amém. Nós estamos chegando ao fim de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E conforme disse bem a nossa irmã Cristiane, eu quero só em apenas uma palavra. Não espere o ano acabar para você
desfrutar de uma nova vida, de uma vida abundante. Faça isso hoje. Convide o Senhor Jesus para entrar na sua vida. O Espírito Santo para te conduzir a ter uma vida abundante. Peça a Ele para te ajudar a mortificar as paixões da sua carne, para que você desfrute de uma vida plena, abençoada. Também as minhas palavras desejam a você, meu amado irmão em Cristo Jesus, um Feliz Natal abençoado, que Deus te abençoe poderosa e ricamente. Vamos fazer uma palavra de oração, encerrando e agradecendo a Deus. Seja abençoado em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, meu Deus. No nome do Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor pela vida abundante que o Senhor tem nos oferecido através de Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Deus, que em todos os momentos da nossa vida não estamos abandonados. O Senhor nos assiste, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos ajuda, a sua palavra nos garante que somos mais do que vencedores e podemos todas as coisas porque o Senhor nos fortalece. Nessa manhã, Deus, temos certeza que Tu estás nos fortalecendo. Peço ao Senhor que venha encher o coração de cada irmão em Cristo Jesus. A verdadeira alegria possa ser encontrada na pessoa bendita de Cristo Jesus. O Espírito Santo venha fazer morada, encher a vida de cada um e conduzindo à verdadeira fonte. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã e que tudo ocorra para a glória do Teu nome, com bênção e com a Tua presença sobre nossas vidas. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém.